Olá, você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E olha só, no último dia de prazo para a entrega da declaração no imposto de renda, a Receita Federal ainda aguarda cerca de 2 milhões de documentos. O prazo para o envio termina à meia-noite de hoje. A poucas horas do fim do prazo para a entrega do Imposto de Renda 2021, muitas pessoas ainda acertam alguns detalhes antes de enviar a declaração. Até esta manhã, o fisco havia recebido cerca de 30 milhões e meio de documentos, mas ao todo são esperadas cerca de 32 milhões e 600 mil declarações neste ano. Quem atrasar a entrega deve pagar multa de no mínimo R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido. Os contribuintes que enviaram a declaração no início do prazo sem erros, omissões ou inconsistências já começam a receber as restituições do imposto de renda se tiverem direito a ela. Idosos, portadores de doença grave, deficientes físicos ou mentais têm prioridade. E mudando de assunto, em um vídeo, o presidente Jair Bolsonaro garantiu a líderes indígenas e Yanomami que não haverá mineração em suas terras caso eles não queiram. A publicação ocorre em meio a denúncias de invasões e ataques de garimpeiros ilegais. Senhores Yanomamis, nós respeitamos vocês. A vontade de vocês será feita. Vocês não querem mineração? Não terá mineração. Tem outros irmãos índios e outros locais, dentro e fora da Amazônia, que desejam minerar a terra, que desejam cultivar a terra, e nós vamos respeitar esse direito deles. Foi a primeira visita do chefe de Estado a uma reserva indígena por ocasião da inauguração de uma ponte em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. O garimpo ilegal é uma das principais causas da destruição ambiental na floresta amazônica, que aumentou 30% no ano passado nas terras Yanomami, de acordo com o relatório publicado pela Associação Utucara Yanomami. E falando sobre coronavírus, os centros de pesquisa vão realizar testes da vacina Covaxin contra a Covid no Brasil. Já estão recrutando voluntários. A previsão é que os testes comecem ainda em junho. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que os testes da Covaxin, da farmacêutica indiana Bharat Biotech, vão ser realizados em São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. O estudo de fase 3 vai contar com a participação de 4.500 pessoas no Brasil, 30 mil ao redor do mundo. Os voluntários vão receber 2 aplicações que podem ser de vacina ou placebo, com intervalo de 25 dias. Segundo o Instituto, os centros credenciados devem seguir as normas de recrutamento, mas vão ter autonomia para decidir como escolher os participantes dos testes. Após a aplicação da vacina, os voluntários devem ser acompanhados por 2 anos com coleta regular de exames de sangue e não podem receber outro imunizante nesse período. Segundo resultados preliminares de um estudo realizado pela fabricante, a Covaxin apresenta 78% de eficácia em geral e 100% de eficácia contra casos graves da doença. O Ministério da Saúde já comprou 20 milhões de doses da vacina indiana, mas para que ela seja aplicada na população, é necessário que a Anvisa autorize o uso emergencial ou conceda o registro definitivo do imunizante. E nos destaques internacionais, o Instituto Pasteur de Paris divulgou um estudo sobre a eficácia de vacinas contra variantes do coronavírus. A análise do imunizante da Pfizer indicou que ele produz anticorpos capazes de neutralizar a cepa indiana, mas sua eficácia é levemente menor. Segundo a pesquisa, as pessoas vacinadas com 2 doses da farmacêutica americana Pfizer apresentam anticorpos eficazes contra a variante inglesa, mas menos eficientes contra a indiana estudada. Os cientistas também testaram a eficácia da vacina da AstraZeneca contra as mutações.
mas somente com pessoas que receberam uma dose, pois os autores não tiveram acesso às amostras dos que receberam as 2 doses. Os resultados dos estudos realizados com hospitais universitários franceses mostram que uma dose da AstraZeneca é eficaz contra a variante inglesa, mas funciona muito pouco contra as identificadas na Índia e África do Sul. A empresa estatal do Vietnã também anunciou que uma nova cepa foi detectada no país. De acordo com o Ministério da Saúde local, seria uma combinação das variantes indiana e britânica, com a característica principal de concentração de vírus na garganta e na saliva, aumentando rapidamente, se espalhando com muita força para o ambiente próximo. Não foram informados quantos casos da mutação foram registrados até o momento. E olha só, o Brasil é o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo. E durante a pandemia, a procura por esse tipo de procedimento estético teve um aumento de quase 50% nos 4 primeiros meses de 2021. Nem mesmo a pandemia impediu que a Cristiane fizesse as mudanças tão desejadas no corpo. Recentemente, ela passou por 3 procedimentos: lipoescultura, abdominoplastia e o implante de próteses de silicone. Tenho 3 filhos e depois do terceiro, né, a pele fica sobrando e a autoestima não fica tão legal. E eu queria melhorar, né? Eu não conseguia me olhar no espelho e eu queria melhorar isso. Porque veio a pandemia e como eu estaria em casa, estava todo mundo em casa, na realidade, eu teria também à disposição pessoas que cuidassem de mim, né? Ficaria tudo mais fácil, né? Você trabalha no computador, você acaba tendo tudo ali propício para uma recuperação mais saudável, né? Assim como a Cristiane, muitos pacientes aproveitaram esse momento para realizar a tão sonhada cirurgia plástica. Para se ter uma ideia, só no começo desse ano houve um aumento de quase 50% na procura em comparação com o mesmo período do ano passado. E a justificativa foi justamente a possibilidade de se recuperar do procedimento durante o isolamento social. Conversamos com colegas, inclusive outros cirurgiões ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos, eles observaram isso também, e acreditamos que seja por conta do home office. Um impedimento para a cirurgia, às vezes, é o trabalho da paciente, às vezes ela vai dirigindo para o trabalho, ou o trabalho dela era algo que envolvia, por exemplo, uma paciente que vai operar as mamas, é um impedimento, às vezes, os movimentos com os braços, às vezes ela pegar um pouco de peso, tem que ter um resguardo aí no pós-operatório. Então, o home office veio para facilitar essa recuperação pós-operatória. Casos específicos, por exemplo, pacientes que às vezes pegavam aquele dinheiro, aquela economia para viajar, então tudo fechado, muitas vezes aproveitaram aí esse momento para fazer a sua tão sonhada cirurgia. E algumas pacientes, inclusive no meu consultório, relataram que às vezes ela não quer que os outros fiquem sabendo que ela operou, fez uma cirurgia plástica por motivos pessoais. Então, por exemplo, uma rinoplastia, que é algo que é difícil esconder, né? Está no centro do rosto. Então, as pacientes aproveitaram, às vezes, esse momento mais em casa, mais reclusa, e optou por operar. A maioria dos procedimentos cirúrgicos foi realizada em mulheres com idade entre 35 a 50 anos. De acordo com este cirurgião plástico, existem os preferidos e mais procurados por elas. Lipoaspiração, abdominoplastia e as mamoplastias. Realmente elas já são as cirurgias mais procuradas e realmente aumentaram ainda mais nesse período de pandemia, como eu disse, por conta principalmente de estar em casa, né? Pelo jeito, a pandemia despertou a vaidade em muitas mulheres. Além das cirurgias plásticas, também houve um aumento dos procedimentos estéticos, principalmente os faciais. Um dos queridinhos do momento são as injeções de toxina botulínica, que amenizam as linhas de expressão e as rugas profundas. O Botox é o nosso queridinho, então ele sempre esteve em alta, mas aumentou bastante a procura pelos fiozinhos de sustentação. As pessoas têm começado a perceber uma queda facial, então começaram a procurar um procedimento de maior contorno. E além disso, ele acaba estimulando o colágeno, então ele é um tratamento e tem tido uma procura bem grande aqui com a gente.
Você acha que até pelo uso da máscara, você falou aí, né, o home office, as pessoas se visualizaram, também o uso da máscara, né, os nossos olhos, nossa testa ficaram mais evidenciados, as pessoas começaram a se importar com isso? Exatamente. A região dos olhos, a valorização do olhar está super em alta, porque é o que a gente acaba mostrando mais mesmo por conta do uso da máscara. Então, o arqueamento da sobrancelha para valorizar bastante o olhar, a gente consegue fazer com o botox ali também. Dá para colocar até mesmo os fiozinhos com garra para fazer esse arqueamento, então tá bem procurado. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você.